Fala galera, tá começando mais uma aula da nossa oficina de redação naquela estrutura de discutir macrotemas, assuntos e tirar desses assuntos possíveis temas que podem cair no seu vestibular. Qual é o objetivo dessa aula? É te ensinar a fazer um estudo dirigido. É você conseguir olhar para um texto, olhar para uma notícia, olhar para um artigo e extrair o que tem de melhor dele para que você possa aplicar esse melhor na sua redação. Mas é claro que você não consegue todas as informações necessárias dentro de uma notícia, dentro de um artigo. Dificilmente você consegue, por exemplo, informação trans. Então você tira o que tem de melhor da notícia, de uma, duas notícias no máximo, que vocês vão ver que cada notícia é muito rica, então você não precisa de muitas, e preenche as lacunas com a sua própria bagagem cultural para fazer uma redação nota 1000. Beleza? Dentro do assunto tecnologia, o primeiro tema que eu gostaria de discutir com vocês é esse aqui, ó. A liquidez das relações sociais da sociedade contemporânea. Mesmo sem ler o texto, a gente sabe que essa frase-tema nos traz como ótima forma de fundamentação transdisciplinar a citação de Bauman, falando sobre modernidade líquida. Então essa é uma lacuna que você já pode preencher, já pode anotar aí na hora de formar o seu esqueleto sobre esse microtema. Beleza? E o texto começa assim. A tecnologia da informação é o conjunto de todas as atividades e soluções conseguidas através dos recursos da computação. Esse conjunto tem o objetivo de produzir, armazenar, transmitir, de acesso e de uso de informações. Com o desenvolvimento mais acelerado dessas novas tecnologias de informação, modificou as bibliotecas e os centros de documentação. Além disso, permitiu a produção de jornais online, tornando o acesso à informação quase instantâneo. O que a gente pode tirar desse parágrafo dessa notícia? Podemos tirar essa estratégia de contextualização. Definir tecnologia da informação é uma estratégia para você falar desse assunto da liquidez, já que essa liquidez se aplica necessariamente, no caso desse tema, a essa problemática da tecnologia. Beleza? Próximo parágrafo. A tecnologia da informação mudou a forma como acontecem os relacionamentos sociais. Segundo Castells, a revolução da tecnologia da informação e a reestruturação do capitalismo introduziram uma nova forma de sociedade, a sociedade em rede. Essa sociedade é caracterizada pela globalização das atividades econômicas decisivas do ponto de vista estratégico, por sua forma de organização em rede. O que a gente consegue tirar daqui? Primeiro, um argumento de autoridade. Por mais que você não consiga citar dentro de um texto, uma notícia, você não consiga usar aquele nome, porque não é um nome tão conhecido, tão famoso e renomado, a ponto de só colocar o nome dele na sua redação ser suficiente para o seu corretor inferir quem é, identificar e realmente dar credibilidade àquele argumento, você pode pelo menos usar, parafrasear a ideia. Por quê? Pensa comigo, se ele estuda aquele tema e tem esse posicionamento, é muito provável que esse seja um dos melhores posicionamentos, um dos melhores argumentos a serem adotados. Então a gente pode utilizar esse argumento de autoridade como nosso argumento, como a ideia que a gente também concorda. Essa é a primeira informação que a gente tira desse parágrafo. A segunda é a topicalização de ideias. Reparem aqui que o conectivo aditivo E está mostrando os tópicos. Primeiro tópico dentro desse tema: revolução da tecnologia da informação. E segundo, reestruturação do capitalismo. São os tópicos que serão desenvolvidos, que você pode utilizar para desenvolver os seus argumentos dentro da tua redação. E a terceira informação que a gente tira é uma estratégia de contextualização. Você pode contextualizar esse tema falando da globalização. Como que a globalização afetou as nossas relações, já que aumentou o fluxo de pessoas, os fluxos econômicos, o fluxo de informação e etc. Beleza? Essas mudanças não mudaram somente as relações sociais, mudaram também a maneira como as pessoas se comportam, a capacidade bem mais rápida de ação e reação aos acontecimentos, a facilidade e a rapidez de aprendizado, qualificação e colocação profissional. E, por fim, certa dependência desse turbilhão, pois um dia offline é quase como um dia morto. O que a gente consegue tirar daqui? Primeiro, relações de causa. Por que nós temos uma liquidez nas nossas relações? Porque a nossa vida está muito acelerada. Então, essa relação de causa e efeito, ação e reação, acontece quase instantaneamente. Então, você pode falar assim: caramba, eu já conheci o meu namorado na escola. Agora eu já fiz a minha graduação, terminei, fiz minha pós, terminei, tenho um trabalho, fui promovida, ganhei meu primeiro milhão e ainda estamos namorando. Calma aí, isso tá certo não, isso tá demorando muito. Vou acabar com esse relacionamento. Por que a gente pode pensar, nesse exemplo, claro que estereotipado, pra gente aplicar nesse tema? O seguinte, queridos, é muito mais fácil, dentro da nossa realidade tecnológica de hoje, você ter uma ascensão social, acadêmica e profissional rápida do que construir uma relação. Por quê? Não importa se tem ou não tem tecnologia, não importa em qual sociedade, em qual século você vive. Construir relacionamentos sólidos dá trabalho e demanda
tempo. Então, quando a gente aplica a questão da velocidade, da ação e reação de resposta aos relacionamentos, essa conta não fecha, porque eles necessariamente precisam de tempo, de maturação, de lapidação, coisas que a gente acaba fazendo de maneira muito mais rápida no âmbito acadêmico e profissional. Por isso que nesse parágrafo a gente também tira uma fundamentação por exemplificação. Quando você vê que a sua vida profissional e acadêmica está evoluindo com uma rapidez, que o seu relacionamento você julga que não está na mesma velocidade. Fora que o fato de a gente ter ação e reação mais rápido faz a gente ter respostas mais instantâneas e menos pensadas que prejudicam o nosso relacionamento. Falar algo sem pensar em machucar aquela pessoa e ferir aquele relacionamento a ponto de ele não mais existir em algum momento. Beleza? Então reparem que em 3 parágrafos a gente conseguiu argumento de autoridade, contextualização, fundamentação, causas para nossa redação. Beleza? O próximo tema que a gente pode tirar dentro de tecnologia é o seguinte: o crescimento da nomofobia na sociedade brasileira. Para você escrever sobre isso, você precisa saber o que é nomofobia. O fato de você não saber o que é um indício de que uma ótima estratégia de contextualização é a definição de um termo, de uma palavra-chave. E é justamente isso que acontece nessa notícia. Dependência tecnológica ou nomofobia é um quadro clínico caracterizado pela falta de controle do indivíduo sobre seu uso da internet, jogos e smartphone. Este diagnóstico tem sido estudado há cerca de 5 anos por especialistas. Estima-se que 10% da população sofra desse mal, que vem crescendo exponencialmente. Aqui, claro, temos uma estratégia de contextualização por definição e aqui uma fundamentação por dados. Toda vez que vocês acharem um dado estatístico num texto que não tem a fonte, ou a fonte está escrita antes, tipo na manchete, ou depois daquela notícia, nos próximos parágrafos, ou até como nota de rodapé, né, dados tirados de lará, ou às vezes realmente não tem. O que você faz? Dificilmente o jornal protagonizou uma pesquisa de maneira autônoma. Ele geralmente tira essa informação de outra fonte. Então você vai lá, coloca esse dado no Google e vai achar outros jornais, outras fontes, ou até a fonte primária, como o IBGE, por exemplo, como alguns ministérios que nós temos no governo, para você, de fato, dar a fonte. Um dado sem fonte é um dado inválido, porque você pode ser inventado, tudo bem? Então use sempre essa estratégia. Ultimamente, o assunto vem à tona quando vendo crianças e adolescentes mexendo nos celulares com muita facilidade. Porém, segundo o Museu da Comunicação de Berna, a cada dia, um adulto recebe o conteúdo de 12 mil livros. Dá para acompanhar? Na vida adulta, aliás, é muito comum a necessidade de manter-se sempre bem informado, na vida pessoal e no trabalho. Causa esse tipo de ansiedade. O que a gente consegue tirar daqui? Primeiro, uma fundamentação, por exemplo, o fato do Museu de Comunicação de Berna falar isso. Olha só, um adulto recebe o conteúdo de 12 mil livros por dia. Dá para acompanhar? Claro que não. Então, esse turbilhão de informações gera pra gente essa dificuldade, essa nomofobia, esse medo de ficar sozinho. Por quê? Porque acaba que você, para consumir todas essas informações, você precisa se ausentar. Porque quando você chega, né, o medo de ficar sem esses aparelhos, né? Sem os smartphones. Isso que é a nomofobia. Quando você recebe tanta informação e você não pode acessar essa informação porque você está sem o seu aparelho, você vai ficando doido. Fala, caramba, mas eu preciso ler, eu preciso saber, eu preciso discutir, vamos perguntar sobre isso amanhã no trabalho, eu preciso falar sobre isso. Então você acaba ficando dependente dos seus aparelhos tecnológicos. Beleza? Outra informação que a gente tira daqui é a relação de causa e efeito. O fato de a vida pessoal e profissional exigirem que você saiba disso. É como você chegar num círculo de amigos, todo mundo falar, você viu essa série, aquele filme, é outra série, etc. Você fala, caraca, não vi nada disso, preciso correr atrás disso. Ou chegar no trabalho e falar, ah, não, você viu aquela pesquisa, viu que postaram ontem, isso vai influenciar o mercado aqui. E você ficar nessa dependência de precisar saber de tudo. E como a gente já percebeu com essa pergunta retórica, não dá para acompanhar. Então a gente precisa entender, filtrar o que é importante, o que é a prioridade, para que isso não afete a nossa saúde mental, para que a gente não fique ansioso com uma exigência maior do que somos capazes de demandar. Não porque eu sou incapaz, mas porque, de fato, socialmente, todos são incapazes. Beleza? O próximo parágrafo diz assim, ó. Dá uma olhada nos 8 sinais de dependência na internet. Sinal de dependência, né, o sintoma para alguma doença, nada mais é do que a consequência daquela doença. Beleza? E olha só quais consequências nós temos. Preocupação excessiva com a internet, necessidade de aumentar o tempo conectado, exibir esforços repetitivos para aumentar o tempo de uso, apresentar irritabilidade ou depressão. Então, reparem, vocês podem utilizar essas consequências para inferir as causas.
Poxa, eu tenho uma lista de consequências, mas eu não sei qual é a causa disso. Então você olha uma consequência, pensa em qual é a causa para você desenvolver as causas dos seus desenvolvimentos, beleza? E ainda tem mais 4 consequências. Quando o uso da internet é restringido, apresenta labilidade emocional, internet como forma de regulação emocional, permanecer mais conectado do que o programado, ter o trabalho e as relações familiares e sociais em risco ou mentir aos outros a respeito da quantidade de horas conectadas. Também são consequências que vocês podem escolher. Claro que vocês não vão conseguir falar todas, você coloca uma consequência por parágrafo, desenvolvimento, você vai escolher 2, 3 no máximo, né, se é alguma consequência que relacionar de maneira direta, tudo bem? Não adianta ter informação demais também, porque a informação demais gera o que a gente chama de empilhamento de ideias, que é uma falha argumentativa que faz você perder o parágrafo. Beleza? Então, não encha de informações, escolha as melhores. Por isso a competência 3 avalia a sua competência em selecionar informações e não só em colocar informações. Beleza? E atenção, a dependência tecnológica não vem sozinha. O quadro é comumente associado a ansiedade, timidez excessiva, depressão e déficit de atenção. O tratamento da dependência da tecnologia é, na maioria das vezes, psicoterápico. Intervenções medicamentosas ainda estão sendo estudadas. O que a gente consegue tirar daqui? A gente consegue tirar causas, ansiedade, timidez excessiva, depressão e déficit de atenção podem gerar a nomofobia, porque como você já não tem um relacionamento bom no mundo real, você acaba procurando na internet, no mundo virtual, como você se relacionar, então acaba que gera essa dependência. E também uma proposta de intervenção. A gente sabe, a partir desse parágrafo, que a intervenção é psicoterapêutica e não medicamentosa, ou você pode utilizar até esse fato para sugerir mais pesquisas na área para que tenhamos também a ajuda de medicamentos e não só de psicoterapia, beleza? Então aqui nós temos já 2 intervenções, beleza? Próximo tema que a gente tira de tecnologia é um tema que deu muita polêmica ano passado. Por quê? Porque quando vai chegando a data do Enem, começa a surgir hipóteses de quais serão os temas que vão cair, né? Qual o tema que vai cair. E uma das hipóteses era o seguinte: todas as leis que são aprovadas naquele ano, todos os temas que caíram no Enem são referentes a leis que foram aprovadas naquele ano. Aí trouxeram como exemplo o tema da publicidade infantil, que naquele ano tinha sido aprovada a regulamentação da publicidade e caiu aquele tema. E pensando nessa hipótese, eles viram quais leis tinham sido aprovadas naquele ano. E uma delas era sobre alternativas para a localização de pessoas desaparecidas. Imagine a crise que isso não deu na cabeça dos alunos, pensando, meu Deus, o que eu vou escrever sobre pessoas desaparecidas na redação do Enem? Eu acredito que esse seja um bom tema? Não acredito que seja um tema específico demais para cair. Só que o meu trabalho aqui não é acertar a frase tema, isso é uma utopia, uma ilusão, mas deixar você preparado, você se sentir confortável para qualquer tema. Então, até esse tema nós vamos também discutir para que você se sinta confortável para escrever sobre qualquer coisa, que você acha mais provável, da que você acha mais bizarra, beleza? Então, pensando nesse tema, olha o texto que eu trouxe para vocês. Pelo artigo 87 do Estatuto da Criança e Adolescente, cabe ao município a criação de políticas para a localização. Pelo menos 8 pessoas desaparecem por hora no Brasil, de acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, para uma pesquisa do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. O levantamento mostra que, de 2007 a 2016, 693 mil boletins de ocorrência registraram o sumiço de pessoas, uma média de 190 por dia. Destes 2 parágrafos, nós conseguimos tirar, primeiro, uma fundamentação por fatos. Prof, isso aqui não poderia ser a minha contextualização? Sabe por que eu não coloquei como contextualização, mas como fundamentação de argumento? Porque o tema é localização de pessoas e não localização de crianças. Quando você começa a contextualização só falando de criança, você coloca na parte mais genérica do texto, que é a contextualização, algo já muito específico. Então, o ideal não é você fazer essa especificidade na contextualização. Você pode especificar uma faixa etária num argumento. Por isso que é uma fundamentação por fatos. Você fundamenta o argumento da problemática que é potencializada quando o desaparecido é uma criança, tudo bem? Então, por isso eu coloquei como é fundamentação por fatos e não contextualização. Outra informação que você pode tirar é fundamentação por dados. O fato de termos 8 pessoas aparecendo por hora no Brasil, que é um dado impactante. É importante pensar na seleção dos dados também, porque reparem que nesse parágrafo eu tenho 2 dados. 8 pessoas aparecem por hora, ou de 2007 a 2016, 693 mil habitantes sumiram.
Beleza, só que pensa comigo, quando a gente pensa num espaço amostral de mais de 210 milhões de habitantes, fica difícil mensurar se esse número é alto ou pequeno proporcionalmente. Só que esse número, 8 pessoas aparecem por hora, ele é impactante, porque te faz pensar o seguinte: quando eu acabar essa aula, quando eu acabar de escrever minha redação, 8 pessoas terão desaparecido. Isso é impactante. E por que tem que ser impactante? Porque o seu objetivo é persuadir o leitor. Então, as informações de impacto são as informações que mais persuadem, convencem a pessoa de que é importante discutir e solucionar esse problema. Beleza? Por isso que eu escolhi a primeira informação e não a segunda. O estado de São Paulo lidera as estatísticas do período, com 242 mil desaparecimentos. Na avaliação da presidenta da ONG Mães de Sé, Ivanise Santos, o quadro, além de preocupante, é resultado direto do descaso com que são tratados os casos pelas esferas governamentais. Nós vivemos no estado mais rico da federação e que não tem políticas públicas voltadas para o amparo às famílias que perderam um ente querido no desaparecimento, afirma Ivanise em entrevista ao seu jornal da TVT. Olha o que a gente consegue tirar daqui. Primeiro, uma causa. Por que pessoas desaparecem? Descaso dos governos, dos estados, dos municípios, beleza? Já que no ECA fala que a responsabilidade do município. Então, nós temos aqui um argumento, uma causa. Depois, nós temos uma intervenção. Quando a gente pensa em alternativas de localização de pessoas desaparecidas, a gente pensa, caraca, eu tenho que achar essa pessoa de qualquer maneira. Eu tenho que solucionar o problema do desaparecimento dela. Só que olha o que a Ivanise trouxe pra gente de análise diferente, como uma pessoa que viveu a experiência de perder alguém. Precisamos de políticas públicas para amparar não só o desaparecido, mas as famílias. Dar tratamento psicológico, atendimento, informação para aquelas pessoas que estão ali com a pessoa que foi perdida e não só a pessoa que foi perdida. Beleza? Então é importante trazer essa visão de quem viveu o problema para conseguir trazer uma intervenção muito mais palpável e que de fato solucione o problema do que algo utópico. Tudo bem? Eu pensei em uma contextualização que não está no texto, mas seria interessante. Sabe qual contextualização que eu pensei quando eu li esse tema, quando eu li essa notícia? Dark. Como que vocês podem perceber como as famílias ficam angustiadas no desaparecimento de pessoas, como acontece frequentemente na série Dark, né? O Marte da história, né? O centro da história é justamente o desaparecimento de pessoas. Então você pode preencher a lacuna da contextualização criativa com a série Dark, beleza? Em 2017, o ano terminou com 82.684 registros de desaparecimentos, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Naquele ano, a média foi de 226 desaparecimentos por dia. Aqui nós temos uma forma de contextualização. Reparem que essa contextualização contempla pessoas, ou seja, de qualquer faixa etária, e aquela outra seria só de crianças, por isso que é a fundamentação. Então daqui nós temos uma contextualização por fatos ou a contextualização de Dark, que é uma ótima sugestão também. Beleza? Vamos ao próximo tema. A prática do cyberbullying na realidade contemporânea. O cyberbullying é a prática de intimidação, humilhação, exposição vexatória, perseguição, calúnia e difamação por meio de ambientes virtuais como redes sociais, e-mail e aplicativos de mensagem. A incidência maior de casos de cyberbullying ocorre entre os adolescentes, porém há um número considerável de jovens adultos que utilizam essa prática criminosa. Primeira informação: contextualização por definição. Definir o que é cyberbullying. Lembra que quando eu tenho uma palavra estrangeira, essa é uma ótima estratégia? Definir aquele termo, porque muitas vezes a nossa tradução é equivocada ou de fato a gente não conhece aquele termo, porque além de estrangeiro, ele é técnico. Não é qualquer tipo de postagem que caracteriza cyberbullying, mas ela precisa ser uma violência sistemática, tudo bem? Então quando você traz informação, mostra que você tem conhecimento aprofundado sobre o assunto e não superficial. Isso a gente consegue tirar desse parágrafo. Outra informação que a gente tira desse parágrafo é essa topicalização de ideias. Você utilizar um tópico, ou seja, um parágrafo, para falar da problemática do cyberbullying em relação aos adolescentes e a problemática do cyberbullying em relação aos jovens adultos, porque a gente automaticamente associa cyberbullying a adolescentes e crianças. Por quê? Porque é uma variação do bullying, e o bullying acontece na escola, nessa faixa etária. Só que vocês vão ver no texto que o cyberbullying se aplica aos jovens adultos também, então é uma ótima forma de você dividir os seus parágrafos de argumentação. Um para falar da problemática dos adolescentes e outro para os jovens adultos. Beleza? O bullying é uma forma de agressão física, verbal e psicológica que se mostra sistemática e contínua, fazendo com que um indivíduo ou um grupo ataque sistematicamente uma vítima com base em sua aparência ou no seu comportamento.
que em geral não está enquadrado no padrão de normalidade estabelecido pelo grupo social. O cyberbullying, por sua vez, é a extensão da prática do bullying do ambiente físico para o plano virtual. O que a gente tira desse parágrafo? Primeiro, não precisa utilizar a definição de bullying, você vai estar tangenciando o tema, fala só do cyberbullying. O que é importante nesse parágrafo, então, já que ele fala de bullying? Você pegar um argumento. Qual é a grande causa para a prática do cyberbullying? Não está enquadrado no padrão de normalidade, no estereótipo, por exemplo, de beleza ou de forma de se vestir, de falar, questões sociais, onde morar, tudo isso influencia e motiva o cyberbullying. Então a gente consegue tirar daqui um argumento, porque a causa para o bullying pode ser a mesma para o cyberbullying, beleza? Então é isso que a gente tira desse parágrafo. Enquanto o bullying entre adolescentes é largamente praticado no ambiente escolar, o cyberbullying ultrapassa qualquer fronteira física, tirando da vítima qualquer possibilidade de escapar dos ataques, que acontecem o tempo todo, por meio principalmente das redes sociais e dos aplicativos de mensagens. Podem ser consideradas cyberbullying ações como exposições de fotografias ou montagens constrangedoras, divulgação de fotografias íntimas, críticas à aparência física, à opinião e ao comportamento social de indivíduos repetitivamente. Aqui nós temos primeiro um argumento. Qual é a grande problemática do cyberbullying? É justamente você não conseguir fugir dessa violência. Quando você é violentado dentro da escola, quando você sai, você se sente seguro, se sente livre. Agora, quando a violência chega até você, dentro da sua casa, pelo seu celular, pelo seu computador, você não tem como escapar. Então esse é um grande argumento, um argumento potente que me persuade a pensar sobre isso. Beleza? Depois nós temos fundamentação por exemplo. Olha como esses exemplos cabem muito mais em jovens adultos do que adolescentes, simplesmente, como divulgação de imagens íntimas, como não respeito à opinião e ao comportamento, né? Quando a gente pensa em discurso de ódio, o discurso de ódio por questões políticas, por exemplo, acontece muito mais com o jovem adulto do que com o adolescente. Então, por esses exemplos, a gente consegue perceber como que o cyberbullying se aplica, sim, aos jovens adultos também. Beleza? Os agressores geralmente são perfis falsos, acreditando estarem totalmente protegidos quanto à sua identidade real, ou simplesmente se manifestam pelo meio virtual por não ter que encarar sua vítima pessoalmente. No contexto de cyberbullying, aparecem termos em língua inglesa para nomear algumas práticas, como hater, sexting, revenge porn. Aqui a gente consegue tirar primeiro um argumento. Uma forma de você motivar, potencializar o cyberbullying é justamente o anonimato. Você, enquanto anônimo, você se sente seguro para praticar aquela agressão, praticar aquela violência. Então, essa é uma causa que precisa ser combatida. Outra forma é utilizar esses exemplos. Reparem que são exemplos que se aplicam a muito mais a jovens adultos do que a adolescentes. O hater é justamente a pessoa que propaga discurso de ódio contra outro indivíduo na internet. Sexting é a junção de sexo e texto, ou seja, quando ele pega conversas eróticas, conversas de cunho sexual e expõe sem autorização da pessoa de maneira vexatória. Ou o revenge porn, que é realmente uma revanche por pornografia. Quando a pessoa, por exemplo, depois que o relacionamento termina, ela divulga nudes sem autorização, de maneira a vingar daquela pessoa. Beleza? Então, vocês podem trazer esses exemplos para provar fundamental o parágrafo sobre os jovens adultos cyberbullying. Apesar da sensação de segurança em que o agressor acredita estar, ele está cometendo crime e pode ser punido. O cyberbullying é passível de punição por meio do Código Penal quando configura os crimes contra honra, calúnia, difamação e injúria, artigo 138 do Código Penal Brasileiro, crime de injúria racial, ataque racista, artigo 140 do Código Penal Brasileiro, e exposição de imagem de conteúdo íntimo, erótico ou sexual, o artigo 218 do Código Penal Brasileiro. O que a gente consegue tirar daqui? Primeiro, uma intervenção. Engraçado que não parece que é uma intervenção. Parece que não, eu tenho aqui uma prova, uma fundamentação. Olha, você vai ser punido, né, para chamar a sua atenção. Mas vocês já pararam que você não é punido porque você praticou cyberbullying? Você é punido porque você praticou um crime contra a honra, uma injúria racial ou uma exposição de imagens íntimas. Reparem que são formas de você materializar e manifestar o cyberbullying, só que não com esse nome. Qual é a importância de você nomear o crime com a prática que você quer combater? Porque isso chama a atenção daquela pessoa que pratica. A pessoa pensa, calma aí, eu fui processado porque eu falei uma mentira, era uma injúria, e não porque era cyberbullying. Entende como é mais difícil da pessoa entender e mensurar que aquele comportamento se enquadra em cyberbullying quando eu tenho que pegar outras legislações para poder punir? É igual o caso do feminicídio.
A mulher já era protegida pela lei, porque qualquer tipo de assassinato, de homicídio, a pessoa era incriminada. Beleza. Então, por que foi importante trazer o feminicídio? Porque gera dados estatísticos e mostra para a sociedade que a causa do homicídio ser a violência contra a mulher é um agravante, faz a gente pensar como que a gente ainda tem essa mentalidade patriarcal. Então a gente consegue enxergar melhor a vulnerabilidade da mulher, a realidade da violência em relação à mulher, quando a gente usa a palavra feminicídio e não só um homicídio qualquer. A mesma coisa aqui, você poderia sugerir que existisse o crime cyberbullying, para que a pessoa tenha consciência que ela está cometendo aquele crime, e não que é um cyberbullying travestido de injúria racial, honra, difamação e etc. Mas de fato, o cyberbullying não é brincadeira, de fato é um crime, beleza? Então aqui a gente consegue tirar uma intervenção. Além disso, a gente consegue fundamentar por fatos, como de fato é algo que deve ser punido e já tem inclusive uma legislação que o puna, beleza? Por fim, os perfis e meios falsos das redes sociais, utilizados por muitos agressores a fim de não terem sua identidade real revelada, podem ser rastreados e descobertos por uma análise de endereço de IP, uma espécie de endereço que identifica qualquer ponto dessa internet. O IP pode ser descoberto por meio de uma investigação policial autorizada pelo Poder Judiciário. O que a gente tem aqui? A nossa proposta de intervenção. Calma aí, se o meu argumento era que os perfis falsos facilitam, propagam e geram cyberbullying, como que eu vou solucionar isso? Eu vou rastrear os IPs. Agora, como que eu vou rastrear o IP? Olha aqui, o meio, eu vou rastrear quando eu conseguir uma investigação do judiciário. Então, você já tem aqui não só a ação, mas também o agente e o meio. Beleza? Próximo tema. Caminhos para alcançar a inclusão digital no Brasil. Nos últimos anos, a inclusão digital passou a ser um indicador importante do quadro de desenvolvimento de qualquer país. A partir da segunda metade dos anos 90, a sociedade brasileira assistiu a uma notável expansão do uso da internet e dos telefones celulares. A inclusão digital é a democratização do acesso às tecnologias de informação, visando a inclusão de todos na sociedade da informação. Contudo, a inclusão digital é também simplificar as atividades, maximizar o tempo e as suas potencialidades. Um indivíduo incluído digitalmente é aquele que usa desse suporte para melhorar suas condições de vida. Reparem quantas contextualizações nós temos só no início desse parágrafo. Nós temos 3 contextualizações. Nós temos uma contextualização por declaração inicial, terminando em país. Nós temos uma contextualização por alusão histórica e nós temos uma contextualização por definição. Então, reparem como que você poderia escolher uma dessas 3 para desenvolver. Beleza? Além disso, temos aqui a marcação da tese com um contudo, que mostra qual é a tese que vai ser defendida por essa notícia. E no final, nós temos uma finalidade para a nossa intervenção. O nosso objetivo com essas propostas é melhorar as condições de vida do usuário, ou seja, a pessoa que vai ser incluído digitalmente. Por que eu trouxe a finalidade? Porque o tema é caminhos para alcançar. Então você tem que ler esse texto voltado para achar intervenções. E aqui é uma forma de você achar um pedaço da intervenção, que é a finalidade. Respondendo a pergunta, para quê? Deixemos claro que, para que a inclusão digital aconteça, é preciso 3 instrumentos básicos: computador, acesso à internet e domínio dessas ferramentas, já que não basta apenas o cidadão possuir um computador conectado à internet para ser considerado um incluído digital. Um total de 102,1 milhões de brasileiros possuem acesso à internet, de acordo com os dados mais recentes da Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio, divulgada em novembro do ano passado pelo IBGE. O que a gente tira daqui? Primeiro, uma intervenção. Você precisa dar o que para incluir as pessoas? Computador, acesso à internet e domínio dessas ferramentas. Mas repara que essa frase não acabou. Eu tenho aqui um já que. Sabe o que esse já que é? É o nosso detalhamento. Lembra que o detalhamento pode ser uma justificativa que responde a pergunta por quê, né? Uma explicação. Por que eu preciso dar domínio dessas ferramentas e não só dar computador? Porque não basta apenas o cidadão possuir o computador para ser considerado incluído digital. Então, nesse parágrafo nós temos a ação, o detalhamento e no outro temos a finalidade. Já temos aqui 120 pontos na nossa proposta de intervenção. E aqui no final, é claro, temos a fundamentação por dados, quando a gente traz a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio. Tranquilo?
O número pode até parecer expressivo, mas corresponde a cerca de 49% da população brasileira. Isso significa que 51% dos 200 milhões de brasileiros ainda não estão excluídos no mundo digital, ainda não estão incluídos no mundo digital, o que ajuda a explicar a performance ruim do Brasil em outra pesquisa. O Brasil está em 72º no ranking global de taxa de acesso a tecnologias de informação, segundo o Índice Integrado de Telefonia, Internet e Celular. Daqui a gente tira, claro, fundamentação por dados e por fatos. O dado é que mais da metade não tem inclusão digital e depois o fato é o nosso posicionamento no ranking, beleza? São fundamentações que você pode utilizar e esse posicionamento, inclusive, poderia ser uma forma de contextualização também, tá bom? Em outra pesquisa, o Brasil aparece na 18ª posição de um ranking de 75 países que identifica as condições de acesso à internet. O levantamento foi realizado pela The Economist Intelligence Unit em parceria com o Facebook. O estudo também mostra que o Brasil está entre os 10 países do mundo com o maior número de população desconectada. Aqui nós temos uma proposta de intervenção. Se eu tenho uma posição tão ruim em condições de acesso à internet, significa que eu tenho que dar melhores condições de acesso à internet, já que o tema é caminhos. Lembra, você pode colocar uma intervenção no final de cada desenvolvimento, que é aquela proposta específica para um problema específico, e as duas intervenções comuns do último parágrafo. Por isso que eu estou mostrando tantas intervenções nessa notícia, beleza? Além disso, claro, a fundamentação por dados, que é esse ranking que o Brasil está. A desigualdade de distribuição de renda é, sem dúvidas, um fator decisivo para o Brasil quando comparado com os outros países do mundo. Dentro dessa realidade, o Brasil vem buscando desenvolver ações visando a inclusão digital como parte da visão da sociedade inclusiva, principalmente com idosos, pessoas com deficiência e população de zonas de difícil acesso. O que nós temos aqui? Primeiro, a causa. A verdade é que desigualdade de renda ou desigualdade social no Brasil é a causa de 300 milhões de problemas que nós temos no Brasil. E, claro, também é a causa na desigualdade da inclusão digital. Mas eu marquei aqui para vocês que poderíamos tirar essa informação desse parágrafo. Além disso, nós temos aqui uma intervenção. Eu preciso de ações visando a inclusão como parte de uma sociedade inclusiva. Ou seja, pensar que uma sociedade inclusiva não é só acesso à saúde e educação, mas também à tecnologia, já que faz parte inerente à nossa vida cotidiana atualmente. Beleza? Além disso, temos aqui argumentos. Você pode pegar um parágrafo da sua redação para especificar um grupo social específico, como idosos, ou pessoas com deficiência, ou população de zonas de difícil acesso, que são casos específicos que têm o seu problema de inclusão digital potencializado. Então, temos aqui possibilidade de argumentação também, beleza? É preciso incentivar a inclusão digital como oportunidade de crescimento no conhecimento, de criação e exposição de ideias inovadoras, além do incentivo à sustentabilidade, comunicação eficiente entre as pessoas, entre tantas outras possibilidades que até hoje são muito mal exploradas. Os brasileiros precisam entender que o computador e a internet são ferramentas capazes de melhorar a qualidade de vida de todos nós, expandindo a visão de mundo e conectando diversas culturas. O que a gente consegue tirar desse último parágrafo? Primeiro, o detalhamento da sua intervenção. Lembra, a gente já conseguiu lá finalidade, intervenção e temos aqui agora um detalhamento. Além disso, nós temos a finalidade, o objetivo de todas as ações é melhorar a qualidade de vida de todo mundo, expandindo a visão de mundo e expandindo, conectando diversas culturas. Então a gente consegue mais uma vez achar intervenções dentro de um tema que exige medidas intervencionistas de maneira exacerbada. Beleza? O último tema que eu trouxe dentro desse assunto, tecnologia, é a telemedicina e o acesso à saúde no Brasil. Telemedicina é um termo que engloba a utilização de ferramentas tecnológicas para facilitar o acesso e o atendimento à saúde para a população. De acordo com o artigo Telehealth do The New England Journal of Medicine, existem 4 objetivos a serem alcançados pelo sistema de saúde que podem ser auxiliados por esse método. São eles: melhorar a experiência do paciente no atendimento, melhorar a saúde da população, reduzir o custo per capita de cuidados com a saúde e melhorar a experiência em serviços de saúde. O que a gente tira daqui? Logo de cara, uma contextualização por definição, definindo o que é a telemedicina, que é uma palavra-chave do tema. Depois temos uma intervenção. Se nós temos esses quatro objetivos, significa que eu tenho 4 intervenções a serem alcançadas na minha redação, nessa enumeração que foi feita aqui. Então, tiramos daqui contextualização e 4 possibilidades de intervenção. Beleza? 4 finalidades.
É inegável que se trata de um inevitável avanço para a medicina brasileira. Aliás, os principais países do mundo já usam o modelo como uma ferramenta de acesso à saúde e para a redução de custos. Além disso, é uma excelente ferramenta para viabilizar os sistemas de saúde e otimizar o tempo médico, gerando benefícios para todos os envolvidos e colocando o Brasil em linha com as boas práticas adotadas em outras nações. Comenta Fábio Tiepolo, CEO e fundador da Dr. Way, uma das principais startups de tecnologia na área de saúde no Brasil. O que nós temos aqui? Primeiro, um argumento de autoridade do CEO da Dr. Way. Pensa comigo, se ele fala, é inegável, não dá pra gente não aderir à tecnologia também na medicina, essa pode ser ou a sua tese ou o seu argumento. Não dá pra gente fingir que não vai acontecer. Assim como não dava pra fingir que a tecnologia não ia chegar na escola, que a gente ia ficar com quadros de giz pra sempre. Claro que não. Olha a prova aqui da tecnologia chegando na escola. Então não tem como fingir que não vai chegar até a medicina. Então essa pode ser a sua tese ou um argumento, beleza? Além disso, eu tenho aqui uma finalidade. Pra que eu vou aplicar a telemedicina? Viabilizar sistemas de saúde e otimizar o tempo. Não só o tempo do médico, mas o tempo do paciente. Já repararam quantas horas a gente fica esperando para um atendimento, para uma consulta, que a gente vai lá e fala, não, eu acho que tem isso, faz esses exames. A gente vai lá, fica em outra fila para fazer o exame, depois volta, fica na fila para mostrar o exame, depois volta para poder pegar a receita médica. Então repara no tempo gasto por isso. A gente discutiu isso sobre automedicação. Como o tempo gasto facilita a automedicação, né? Gera automedicação, que a gente sabe que é algo negativo. Então, olha como a gente conseguiria utilizar a telemedicina para solucionar não só o problema desse próprio texto, mas também da automedicação. Sempre lembrem que os temas, eles dialogam entre si, não são temas estanques. Então, você pega uma informação que você aplicou em outro tema, nessa, e ela vai ser igualmente produtiva e útil. Beleza? Além disso, temos aqui a topicalização de ideias. Quais são 2 ideias possíveis para você desenvolver nesse tema? Ferramenta, a telemedicina, né? É uma ferramenta de acesso à saúde e é uma ferramenta para redução de custos. São os 2 tópicos que você pode desenvolver a favor da telemedicina, tudo bem? Entre as vantagens da telemedicina estão, por exemplo, a facilidade de acesso a serviços após o horário normal de funcionamento e a redução do incômodo do paciente e da família com locomoção até centros médicos. A telemedicina pode ainda promover serviços como agendamento de consultas e prescrições de remédios já receitados anteriormente. Existe uma urgência em aumentar a evidência das aplicações de tecnologias ligadas à telesaúde, já que as clínicas e pacientes estão cada vez mais familiarizados com o uso de ferramentas tecnológicas para facilitar o dia a dia. Aqui nós temos, logo de cara, um argumento. Eu quero facilitar o acesso após o horário comercial. Porque se eu trabalho em horário comercial, como eu vou me consultar em horário comercial? Será que eu vou conseguir dispensa no trabalho tantas semanas seguidas para eu poder uma vez ir no médico, depois fazer o exame, depois levar a consulta, depois conseguir a receita? Isso não é verossímil. Então a telemedicina proporcionaria uma melhor saúde àqueles que trabalham em horário comercial. Beleza? Além da locomoção. Lembra quando a gente discutiu sobre mobilidade urbana? Quando a gente fala sobre o movimento pendular, como a gente gasta tempo para ir e voltar de vários locais por causa do nosso direito à cidade ferido, uma cidade que pensa no sistema rodoviarista que gera muitos engarrafamentos. Se eu não tiver essa locomoção, se eu não precisar me dirigir até o centro médico, dependendo do caso clínico, obviamente, isso seria algo positivo também. Reparem como isso também poderia ser utilizado por uma temática de direito à cidade ou de mobilidade urbana. Tudo bem? Aqui nós temos uma intervenção. O quê? Facilitar o agendamento de consultas e de receitas médicas. Quando a gente pensa em uma pessoa que toma remédio controlado, que todo mês precisa e todos os dias da vida daquele remédio, ela precisa ir constantemente conseguir aquela receita. Então não faz sentido, ou melhor, acaba que ou ela não consegue a receita, ou ela compra sem receita médica, porque não é verossímil ela ir tantas vezes ao médico só para conseguir uma receita, já que o estado clínico dela é controlado justamente por causa do medicamento. Então, conseguir a receita à distância seria uma ótima intervenção e também agendar o seu atendimento médico, porque na rede particular isso é uma realidade muito comum, mas na rede pública nem tanto. Então, seria um ótimo benefício também. Há mais de 3 anos em debate no Brasil, a telemedicina ainda não foi autorizada pelo Conselho Federal de Medicina. A última proposta, discutida em fevereiro de 2019, não entrou em vigor, mas já está despertando dúvidas e muito interesse por parte das administrações públicas e dos próprios profissionais. A resolução debatida foi composta por 23 artigos e trouxe uma série de princípios e regras que devem ser respeitados. Em tese, a teleconsulta será permitida após consulta presencial inicial ou se o paciente estiver em locais remotos e de difícil acesso.
O que nós temos aqui? Primeiro, uma contextualização, para mostrar como a telemedicina é algo que não é uma solução que vem do além ou algo muito diferente do mundo. Não, a gente discute sobre isso, a gente pensa sobre isso, mas ela ainda não foi aceita, beleza? Então, seus argumentos vão ser para convencer o leitor de que ela precisa ser aceita. Depois, nós podemos pegar esses argumentos, que não é para utilizar a telemedicina de maneira desregrada, né, de maneira leviana. Pelo contrário, tem critérios. Quais? A consulta virtual só pode acontecer depois da presencial e se o paciente vai em locais difíceis, ou melhor, ou se o paciente vai em locais difíceis. Como, por exemplo, que as comunidades ribeirinhas têm acesso a médico. Olha como é que isso é difícil para eles. Nós temos mais de 25 mil comunidades ribeirinhas só na Amazônia. Então, a gente tem uma dificuldade que a telemedicina poderia ajudar a solucionar. Tudo bem? Em países onde é uma realidade, a telemedicina apresenta números muito interessantes e empolgantes. Uma pesquisa realizada pela consultoria Towers Watson mostrou que o potencial da economia da telemedicina dos Estados Unidos seria de 6 bilhões de dólares por ano para as empresas. Na Inglaterra, um programa de telemedicina que envolveu 6 mil pacientes, sendo 3 mil deles com diabetes, problemas cardiológicos pulmonares e 238 médicos, apontou benefícios para todos os envolvidos, uma redução de ao menos 8% nas tarifas e um potencial de queda de 45% nas taxas de mortalidade, de 20% nas admissões de emergência, de 14% nas consultas seletivas e de 15% no atendimento a acidentes e emergências. O que é isso aqui, queridos? Um parágrafo inteiro de fundamentação por dados. Então você pode escolher qual dado vai utilizar dependendo do argumento que você escolheu para desenvolver naquele parágrafo. E reparem que são dados muito positivos. Então são dados que fundamentam um posicionamento favorável à telemedicina, tá bom? Por fim, no entanto, não se trata somente de regulamentar e esperar que o sistema funcione de forma adequada. Os médicos precisam se capacitar para dar conta dessa nova demanda. Há uma diferença clara entre querer atuar com a telemedicina e saber fazê-la, explica Fábio Tiepolo. Os profissionais precisam ser treinados em diversas frentes, como o uso de equipamentos específicos. O médico vai precisar criar meios para que o paciente receba o melhor assistência possível por meio de vídeo. Complementa. Então aqui, queridos, nós temos a nossa intervenção. Não adianta só a gente falar amanhã, decretar uma lei, telemedicina está sendo aceita no Brasil e a gente não ter capacitação. Porque em vez de favorecer o acesso à saúde, ele vai prejudicar o acesso à saúde. Então uma intervenção pode ser já capacitar desde agora os médicos, fazer parte da grade curricular da graduação em medicina à telemedicina, para que eles se formem já sabendo, tendo essa possibilidade, já como a gente viu, uma realidade inegável. Não tem como a gente desvincular a telemedicina da evolução do acesso à saúde em qualquer território, inclusive no Brasil. Tudo bem? Esses foram os temas que eu trouxe que podem cair dentro do assunto tecnologia. E o tema que a gente vai discutir nessa semana, que é a redação que vocês vão produzir, é a transformação do comportamento do jovem a partir do contato dos jogos eletrônicos. Mas eu li tanto que eu preciso beber uma água. Então, assim que eu acabar de beber água, a gente vai começar a discutir esse tema. Confesso que esse tema é um tema um pouco polêmico. Por quê? Logo de cara, a gente consegue perceber que a palavra-chave é transformação. E o que o senso comum fala? Tá vendo? Aquele menino não para de jogar aquele jogo de tiro e agora tá todo violento. Não para de jogar aquele jogo de luta e agora quer bater no irmão mais novo. A gente ouve muito isso, que você jogar um jogo violento faz você virar uma pessoa violenta. Mas eu quero te mostrar algumas pesquisas científicas, alguns dados, algumas informações para que você possa ter um olhar não de senso comum, mas que você possa ter um olhar técnico sobre o assunto na hora de decidir qual é a sua tese, os seus argumentos, beleza? Então vamos às contextualizações para esse tema. A primeira que eu trouxe para vocês, que eu pensei, foi essa daqui. Segundo a Ziso, empresa de estudos de mercado focada em jogos digitais, o Brasil é o quarto país com mais jogadores de videogame, chegando a 35 milhões de usuários. O que esse dado mostra? Que é importante falar sobre isso. Olha quanta gente consome videogame no Brasil e olha a nossa posição no mundo. É o quarto país. Então é pertinente, é importante, vamos falar sobre isso. Outra forma. Em janeiro de 2018 foi anunciado que o transtorno em vício de games seria incorporado como doença pelo 11º Catálogo Internacional de Doenças da OMS. Ou seja, é tão importante esse assunto que, inclusive, uma consequência dele virou uma doença oficial dentro do catálogo da OMS. Uma outra forma de mostrar a pertinência desse assunto. Reparem que aqui nós temos já
uma contextualização negativa. Aqui uma contextualização neutra, uma negativa e aqui uma positiva, falar dos esportes. Como que o mundo dos videogames teve uma proporção tão grande a ponto do videogame, de jogos de videogame virarem esporte e terem campeonatos nacionais e internacionais. Então essa seria uma contextualização positiva. E a contextualização criativa que eu pensei é vocês falarem desses filmes. Jumanji e Detona Ralph. Jumanji, porque de fato eles estão lá jogando videogame, né? Não, o mais moderno, não o de tabuleiro, Jumanji de tabuleiro, mas o de videogame. E eles de fato têm um comportamento transformado porque eles viram o personagem do videogame e vão jogar com as suas vidas, né? Lá dentro. Então de fato tem uma relação ali clara de como que eles literalmente viraram aqueles personagens, só que dentro do videogame. Eles não trouxeram aquela vida deles do videogame pra fora quando eles conseguem sair do videogame. Beleza? E outra contextualização é do Detona Ralph, que ele mostra que o Detona Ralph era estereotipadamente, né, um vilão, a sua função dentro do jogo era ser um vilão e como que ele tem um comportamento diferente. Ou seja, o Detona Ralph mostra pra gente o quê? Calma aí, que eu ser um vilão não me condiciona no videogame, não me condiciona a ser um vilão na vida real. Então ele quer mostrar que ele não é um vilão na vida real, que é só a função dele dentro do jogo. É o que a gente pode pegar. Calma aí, dentro desse jogo eu atiro, dentro desse jogo eu bato, eu brigo, eu sou violento, mas é porque é dentro do jogo. Fora do jogo isso não me representa, beleza? Então é uma forma de você contextualizar. Se você for defender que não, o videogame não transforma uma pessoa violenta por causa do jogo violento, beleza? Essas são as contextualizações que você pode utilizar. Claro que tem outros, mas essas foram as que eu pensei para trazer para vocês hoje. Primeiro argumento, claro, é um argumento que a maioria traz porque é realmente importante, é a ludomania, que é justamente a doença e independência de jogos, beleza? Qual é a grande causa da ludomania? Todo mundo que joga videogame tem esse vício? Não, a causa não é jogar videogame, a causa é ser o videogame a única forma de lazer e entretenimento. Quando você joga videogame, mas vê série, vê filme, sai, joga futebol, você tem outras coisas para fazer além do videogame, o videogame é só mais uma. Agora, quando ela é a única, ela acaba virando um vício, porque é a única forma de você sentir prazer, beleza? Então aqui nós temos a causa da ludomania. E a consequência? Fobia social e dores musculoesqueléticas. Ou seja, você tá tanto tempo voltado a fazer algo sozinho, jogando videogame, fechado ali, pensando naquilo, que você acaba gerando fobia social quando você tem que se relacionar com as pessoas. Aí você também não quer convidar pessoas pro seu aniversário, você não quer ter contato com as pessoas na escola, você só quer ficar ali naquele mundo do videogame. Além das dores, né, de tendinite, por exemplo, de coluna, de postura, que você fica naquela posição o tempo inteiro jogando. É um problema também, porque a maioria dos jogos são de cunho sedentário, né? Você fica sentado e não usando o seu corpo inteiro, como o Just Dance faz, por exemplo, tá bom? Como que a gente prova esse argumento? Primeiro, dados. De acordo com a OMS, o termo vício se refere a um hábito repetitivo que degenera ou causa algum prejuízo ao viciado e aos que com ele convivem, configurando-se como uma doença física e psicoemocional. Então, reparem que a ludomania faz mal não só ao jogador, mas às pessoas que convivem com ele, a sua família, seus amigos, e é uma doença física e psicoemocional. Beleza? Então, esse dado fundamenta tudo que a gente já falou aqui anteriormente. Outro dado é, o tempo médio gasto por semana pelos brasileiros com videogame passou de 3 horas e 7 minutos em 2008 para 4 horas e 13 minutos em 2012, segundo pesquisa feita pela empresa Ipsos em parceria com estudos da Malplan EGM. Por que é importante esse dado? Mostra que o nosso tempo aumentou. Se o nosso tempo aumentou, significa que a gente está cada vez mais investindo parte da nossa vida no videogame. Isso pode gerar, sim, um caso de dependência. Beleza? E qual seria a fundamentação transdisciplinar para esse argumento? Primeiro, a liberação de dopamina, né? Você jogar videogame faz você liberar dopamina, assim como outros entretenimentos. Mas como a gente está falando que aqui é a única forma de lazer, a única forma de você sentir prazer, né? De liberar essa sensação de prazer no seu organismo é através do videogame. Então acaba que você fica viciado nele. A liberação de dopamina pode sim ser uma informação trans. Além da de Aristóteles, o homem é um ser social porque é um animal que precisa dos outros membros da mesma espécie. Quando eu tenho a consequência de fobia social ou quando eu não tenho relacionamento com outras pessoas, amigos e familiares por causa do vício, eu tenho aqui uma atitude que fere ao conceito de Aristóteles. Tudo bem? Esse é o nosso primeiro parágrafo, nosso primeiro argumento. Vamos ao segundo. Jogos multiplayer.
Por que eu trago esse argumento, que é a parte complexa e polêmica dessa temática de se transforma ou não um comportamento? Por quê? Quando eu penso em jogos multiplayer, eu tenho que lembrar o seguinte: eu não tô jogando mais sozinho. Então, é uma temática atual. A possibilidade de jogar online é algo recente, de você jogar ao mesmo tempo com várias pessoas ou até presencialmente, né? Quando você pega ali 4, 5 controles e joga o mesmo jogo junto com aquelas pessoas, seja online ou presencialmente. Isso é recente. Então, é um argumento que traz uma demanda recente. Por isso, ele é interessante. Agora, qual é a abordagem que eu quero fazer em cima dos jogos multiplayer? Essa daqui, ó. Proximidade identitária e comportamental. Quem você chama para jogar o jogo que você gosta? Pessoas que também gostam daquele jogo. Então, ou você tem amigos e você pega esses amigos e cria a vontade de jogar aquele jogo, ou é o contrário, você gosta daquele jogo e procura na internet pessoas que também joguem e vocês vão jogar online. Então, primeiro, tem uma proximidade identitária e comportamental. As pessoas que estão ali jogando aquele jogo são parecidos em algum aspecto. Qual aspecto? O aspecto que motiva eles jogarem aquele jogo específico. Qual é o problema disso dentro desse tema? Potencializa características já existentes. Se você está jogando um jogo multiplayer que fala sobre cuidar do meio ambiente, por exemplo, isso só vai potencializar algo que você já gostava, já acreditava, já vivia, que era cuidar do meio ambiente. E você só manifesta aquilo que você já tinha de característica pessoal dentro do videogame. Beleza. Agora, se a sua característica pessoal já era de violência, quando você leva essa sua característica para dentro do videogame, você vai procurar pessoas, vai procurar jogos que você consiga potencializar e manifestar aquilo que já existia. Então, o jogo, ele não faz uma pessoa que era 100% paz e amor virar uma pessoa violenta. Só que ele pega a pessoa que já era violenta e potencializa e estimula esse tipo de comportamento. Então, a transformação não é da água para o vinho, mas é potencializar o vinho que já existia ali. Tudo bem? Como que eu provo isso para vocês? Primeiro, o estudo psicológico da Universidade de Oxford com jovens britânicos sinaliza que os games violentos não apresentam nenhuma relação direta com o desenvolvimento de comportamentos agressivos. Ou seja, eu tenho uma pesquisa científica para te provar que jogar um jogo violento não faz você virar violento. Você era violento antes e utilizou o videogame como forma de manifestar esse sentimento. Beleza? Então, se você for defender o contrário, você tem que ter uma pesquisa melhor do que essa para defender o contrário. Senão, você vai estar defendendo uma mentira e o seu argumento vai ser invalidado por falácia. Tudo bem? Outra forma de provar isso, pacto ficcional. Quando a gente estuda literatura, a gente estuda sobre pacto ficcional, que é o seguinte, que você acredita que dentro daquele universo aquilo ali é possível, mas que fora daquele universo aquilo ali não é possível. Por exemplo, quando a gente vê Harry Potter, a gente acredita que se a gente subir na vassoura vai voar, e você aceita, então, existe um jogo chamado quadribol, que as pessoas voam na vassoura para poder pegar o pomo de ouro ou acertar a bola dos arcos. Você aceita isso. Dentro daquele filme, você aceita naquele pacto ficcional que isso é possível. Você não acaba de ver o filme e falar, vou sugerir pro meu professor da escola de jogar quadribol. Vou levar umas vassouras, a gente vai voar e pegar um pomo de ouro. Você não vai sugerir isso. Por quê? Você tem o pacto ficcional. Isso é verdade onde? Dentro do filme da história de Harry Potter. No meu mundo, isso não é verdade. Então, eu não trago algo do filme pro meu mundo porque eu sei que isso não é verdade. Isso é ficção. E é isso que a gente faz quando a gente joga. Eu sei que ali dentro é uma ficção. É algo mentiroso. Não sou eu. É um personagem que eu estou representando para poder jogar. Igual quando a gente fala de eu lírico e autor. O eu lírico daquele poema é justamente quem está contando e quem vive aqueles sentimentos. Mas o autor, não. O autor, como diz Fernando Pessoa, o poeta é um fingidor. Eu finjo ter aquela dor, eu finjo ter aquele relacionamento, eu finjo ter aquela frustração. Quando acaba o poema, eu vivo minha vida normalmente. É exatamente o que acontece. A gente consegue diferenciar claramente na nossa mente o que é ficção dentro do videogame e o que é minha vida. E é por isso que ele não influencia diretamente e me transforma. Ele só potencializa características que eu já tinha. Beleza? E como que a gente consegue fundamentar transdisciplinarmente essa tese? Primeiro, o neotribalismo de Michel Marfessoli. O que ele fala que é o neotribalismo? São as tribos urbanas, só que é neo porque elas, em vez de serem urbanas presenciais, elas viraram virtuais. E ele fala como que o neotribalismo pode ser algo bom, quando você encontra, por exemplo, pessoas que defendem a mesma causa que você, seja meio ambiente, seja veganismo, seja movimento feminista, seja qual for o que você acredita, você encontra na internet pessoas que acreditam na mesma coisa que você e consegue compartilhar ali
ali as suas experiências e trocar, né, de maneira positiva. Só que no caso desse tema, o que a gente tem? Nós temos o neotribalismo aplicado a proximidade identitária e comportamental negativa, que vai ser potencializada nesse jogo multiplayer. Então eu tenho aqui um neotribalismo negativo. Em qual sentido de ser negativo? De você escolher uma tribo virtual que tenha um cunho negativo. É igual você escolher, por exemplo, uma tribo virtual de pedófilos, uma tribo virtual de haters, né? Você vai acabar utilizando a tribo virtual, o neotribalismo, de maneira negativa. Beleza? O problema não é o neotribalismo, é o conteúdo dele. Então você pode fundamentar com o neotribalismo. E depois você pode fundamentar com o homem é o lobo do homem. Nós temos, né, essa dicotomia. O homem é o lobo do homem ou o homem nasce bom e a sociedade o corrompe? Quando a gente pega esse posicionamento de que o homem é o lobo do homem, a gente vê que a gente que era ruim e potencializou essa característica ruim no videogame. E não que a gente era bom, mas a sociedade me corrompeu no videogame. Beleza? Então, essa é uma tese que você pode defender quando você fala desse argumento. Tudo bem? Agora, como que eu soluciono esses problemas? Primeiro problema da ludomania. Claro que vamos ter que utilizar o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, porque é um assunto tecnológico, né? E o que a gente vai ter que fazer? Proibir o jogo das 10 às 6 para os adolescentes, porque é o horário que eles têm que estar dormindo para poder estudar e ter uma vida saudável, e limitar 4 horas diárias, como ocorre na Coreia do Sul. Como a Coreia do Sul é uma grande referência em tecnologia, inclusive em videogame, ele já percebeu que a ludomania está se manifestando e nós temos uma proibição. Só dá para jogar durante 4 horas diárias. Como que isso acontece? Você joga o videogame durante 2 horas consecutivas. Quando isso acontece, o videogame te avisa, olha só, você está jogando durante 2 horas, pare durante 10 minutos. E fica lá, 10 minutos o videogame travado para você descansar. E ele te avisa, daqui a 2 horas eu vou desligar. E depois de 2 horas você não consegue mais jogar, que completa as 4 horas que são permitidas. Então a gente pode utilizar esse exemplo da Coreia do Sul, que é um grande nome na área da tecnologia, que já está solucionando seu problema, de maneira a solucionar o que a gente está quase criando, já que nós somos o 4º em consumo de videogame no mundo. Beleza? Isso para ludomania. Como que a gente soluciona a questão dos jogos multiplayer? Primeiro, precisaremos do Ministério da Saúde. O que ele vai fazer? Criar clínicas de reabilitação e tratamentos, como terapia ocupacional e game terapia, similares ao que nós temos em vícios celulares e internet. Nós temos clínicas de reabilitação quando você é viciado em internet ou viciado em celular. A gente pode utilizar a mesma ideia, só que para o videogame. A game terapia, por exemplo, é uma forma de você utilizar a game terapia para acabar com o sedentarismo, por exemplo, você utilizar jogos que movimentem o seu corpo em vez de ficar parado, né? Então a game terapia tem várias propostas, inclusive de jogos mais empáticos, por exemplo, de estimular, igual os jogos educativos para crianças, ou não sei se vocês já viram que tem até jogos para ensinar a dirigir, que a autoescola aplicou numa época. Então a gente tem assim algumas propostas. Então você pode utilizar o Ministério da Saúde para criar essas clínicas de reabilitação. Por quê? Porque a gente viu que a característica ruim daquela pessoa já estava nela. Então eu preciso tratar essa característica. Como que a gente trata isso? Com atendimento médico, seja psicológico, seja com terapia ocupacional ou com game terapia. Beleza? E aí você consegue fechar a sua redação. Eu sei que é um tema polêmico, mas justamente por ser polêmico, ele é maravilhoso. Você deve escrever e criar o seu posicionamento, criar a sua visão de mundo. Você pode defender qualquer tese, desde que seja muito bem fundamentada, para que você não caia numa falácia. Tudo bem, queridos? Espero que vocês tenham gostado desse tema. Escrevam e divirtam-se. Até semana que vem.